Oi, gente! Hoje a gente está aqui num apartamento na Vila Madalena. É uma história legal de vocês saberem. A gente está fazendo 2 apartamentos no mesmo prédio. Um é da mãe e outro é do filho. Então são propostas completamente diferentes. A gente vai fazer um vídeo de cada apartamento para vocês entenderem. E esse primeiro vídeo a gente vai focar mais nas soluções técnicas. Se você quer assistir soluções técnicas, você fica. Se você não quiser, você fica. Reencaminhe para alguém que talvez queira. É legal, às vezes você está fazendo uma obra, você quer saber como a gente faz alguns detalhes nossos, é legal para assistir. Então, vem com a gente. A principal diferença entre os dois projetos é a parte de revestimentos, que a gente escolheu uma paleta específica. A gente tem 2 momentos de vida muito diferentes, então é importante que tem gostos diferentes também, enfim, são 2 pessoas bem diferentes. Um ponto nesse apartamento, que é a gente tá no 14º andar. E aí é o do filho esse. Esse é o do filho. E aí a gente optou por colocar esse tijolinho da Lepre quadradinho na cor tijolo. Eles queriam trazer essa cor tijolo para dentro do apartamento, eles queriam essa referência, e aí a gente trouxe esse quadradinho, porque estamos um pouco cansados do tijolinho mesmo, e isso é verdade, é uma verdade absoluta. E aí a gente usou, e a gente gosta muito de texturas, a gente fala sobre isso sempre. Em relação à instalação, ela é uma placa nesse tamanho, que vem com uma tela atrás. Então, tipo pastilha, né? Quase igual pastilha, que ele vem telado. Então a instalação é bem mais fácil e não tem rejunte mesmo, é junta seca. Só que aqui a gente tem o piso da sala e a sala vinha até aqui, ó. Aqui a gente tinha exatamente a varanda, onde começava a varanda. E a gente já integrou tudo, porque, enfim, fazia sentido, é uma sala retangular e tal. E aí a gente tem um nível até aqui e a gente tem um nível descendo na parte ali da varanda para a gente respeitar essa pedrinha aqui do guarda-corpo. Tem essa. Então, se vocês forem foca aqui, meninas. Tem uma diferença que vai comendo o tijolinho embaixo. Então a opção foi, a gente vai botar um rodapé, mas a opção foi começar de cima, onde a gente tem um nivelamento de laje aqui, e depois a gente tem um gesso alinhado também. Então, começar de cima e não começar de baixo foi uma opção para que a gente tivesse a tortura embaixo, ao invés de ter a tortura em cima, que é uma coisa que a gente ia ficar enxergando o tempo inteiro. Então, anota essa dica. Vê se tem nivelamento para. Não, você precisa bater o nível, na verdade. Bater o nível e onde você vai olhar mais, ser o lugar mais perfeito. Acho que essa é a dica. Aí aqui a gente tem uma bancada de granito Itaúnas escovado, que a gente está usando tanto na cozinha quanto no gourmet. E aí a gente subiu o frontão também em granito Itaúnas. E aqui a gente vai ter um móvel de, a gente mostra no 3D, mas um móvel de adega com um nicho de Guatemala, que é um mármore verde. Então a gente tem alguns tons de cor, a gente tem o terracota, o tijolo, a gente tem o verde, e o resto é super neutro. O piso, ele é um piso... Dá pra ver aqui no rodapé, na base. É verdade. Ele é um piso bem creme, assim, bem neutrão. 90 por 90. A gente bota aqui qual é. Uma coisa legal de falar aqui é a saia da bancada. Essa daqui a gente optou por fazer sem saia, essa frentinha aqui. Isso aqui é o que a gente chama de saia, não é saia de pessoa. Então a gente tem algumas opções, alguns projetos que a gente faz a saia maior, que são 4 centímetros, então tem uma virada aqui de pedra. Mas nesse projeto a gente optou por fazer só a espessura da pedra mesmo. Então ela fica mais slim, mais clean. Mas a pingadeira, ou a parte de recuo disso fica maior, fica com 6 centímetros ao invés de 4. Então, se a gente tivesse uma saia, a gente teria 4 e 4. Se a gente não tivesse, como assim, a gente optou, né, por não ter, a gente tem 6 centímetros aqui nessa tabeira. Outra coisa aqui que a gente optou por fazer é que nesse projeto a gente tem um painel com iluminação superior. E aí a gente optou por não colocar os ar-condicionados na parede, nessa parte social. Então a gente usou uma alternativa de cassete de uma via. A gente está acostumado a ver cassete, que é o tipo de máquina, em restaurante, que é aquelas máquinas de teto gigantes. E em residencial, a gente tem uma que chama cassete de uma via, que é esse tipo de máquina aqui,
que tem a tomada de ar por trás e a saída pela frente. Então a gente tem uma máquina aqui no gourmet e a gente tem uma máquina aqui na área da cozinha que vai fazer a refrigeração de toda essa área aqui quando o ar frio vier para cá e o ar frio vier para cá. Para a gente conseguir fazer essa máquina de uma via, a gente precisa de 17 centímetros de entreforro. Depende da marca, na verdade. Cheque é a marca que você vai colocar. Cheque. Aqui foi LG, precisa de então 17, que é o mínimo, que é a mais fininha. E aí a gente tinha um forro, a gente optou por fazer o forro rebaixado na parte do gourmet e a gente optou por fazer o forro rebaixado aqui na parte da cozinha e a gente estendeu até aqui. E aí aqui a gente vai ter uma sanca iluminada para a gente conseguir ter essa luz climinha pro lado de cá. Então a gente vai ter luz climinha no painel e luz climinha aqui nessa parte. Então aqui é um apartamento que a gente tem duas soluções de tipos de iluminação no mesmo ambiente. Então a gente tem forro de gesso, tanto aqui quanto no gourmet, quanto laje. Aqui é a laje, então a gente não tem gesso, tá vendo que tem essa alturinha? Então aqui a gente tem a laje mesmo que foi entregue branca. Então são tipos diferentes de luminárias, porque no gesso a gente consegue fazer aquelas as iluminações embutidas, mas na laje a gente precisa fazer iluminação sobreposta, porque a gente não pode cavar laje, porque senão não cabe a laje, em resumo. Não então, para a gente sim. conseguir distribuir na laje é muito mais complicado do que distribuir no forro, porque no forro simplesmente você passa o conduíte dentro, passa o fio e tá tudo certo. Aqui a gente precisa correr com o fio na massa que tem na laje. Então é legal saber que dá sim para você ter essa questão da distribuição de iluminação, não é porque vem aquele ponto no teto que você precisa respeitar. A gente consegue ter essa questão de distribuição de iluminação, mas é uma iluminação diferente de gesso para laje. E a gente faz essa distribuição com esse cabo PP. É um cabo protegido que tem os fios internos. Então, esse é o... porque não tem o conduíte passando. Não tem o conduíte, o fio é um cabo precisa ser protegido. Exato. Não é passar 2 fiozinhos e tá tudo certo. Não, isso não funciona. Tem que passar um cabo que seja adequado para que ele possa receber massa, gesso em cima, né? Que a gente acaba nivelando com gesso. Aqui a gente está vindo para a cozinha e como a gente optou por usar porcelanato, a gente tá com o mesmo piso, desde o lado do gourmet, toda a sala e a cozinha a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma ilha, que a gente vai colocar bancada ainda, e aqui vai ter cooktop, enfim, vai ter tudo que a gente optou, porque a cozinha ela não é muito grande, então a gente optou por fazer a parte da ilha para eles terem essa mobilidade melhor. E aí aqui a gente ainda vai ter revestimento para seguir. E aqui a gente vai ter uma divisória de serralheria que vai com vidro canelado, que vai ficar bem interessante. E essa bancada ela vai até o final. E aí a gente vai ter uma área ainda escondida para filtro, enfim, algum utensílio que eles queiram colocar depois dessa divisória de vidro. Isso daqui é a casinha, vamos chamar um nome ridículo. Clausura. Clausura, a gente fala casinha para tudo. A casinha do ar-condicionado. Então aqui é a unidade externa, isso aqui depende muito do padrão do prédio de fechamento, então a gente sempre segue o padrão que o condomínio aprovou. Aqui nesse caso foi ter essa caixa de vidro, então para fazer manutenção isso aqui corre e abre, a gente consegue fazer manutenção na máquina. Então aquelas duas máquinas têm interligação para cá, com a rede frigorígena que chega aqui, e a máquina tem sempre essa questão da ventilação. E ela fica totalmente isolada para cá. Normalmente a gente adesiva isso aqui de branco para não ficar, mas também é opcional. E aí é bom que ainda tem essa superfície aqui a mais para área de serviço. O lavabo, ele é original, a gente optou por manter ele como entregue. Então a bancada existente, o piso também é existente e a gente está dando uma bossa nele. Então a gente uma bossa. E aí a gente optou por colocar esse tijolinho da Color Mix que é de concreto. Que é gostosinho. E aí a gente tá fazendo essa caixa de tijolinho. Boa, minha cara. E aí a gente vai fazer um painel com um espelho iluminado. Então aqui vai ficar bem clean, assim, e só com o destaque da madeira no espelho. Bora lá pra dentro. Aqui a gente não tinha uma porta, então a gente optou por, no painel que a gente vai colocar uma porta para que tem essa divisão entre divisão, e tipo uma certa intimidade e tal. E aí aqui a gente tem 3 quartos.
A gente tem 3 suítes. A gente tem uma diferença entre o piso que está no social e o piso que está no íntimo. Eles optaram por vinílico e para fazer a junção entre o vinílico e o porcelanato, a gente está usando esse perfil. Tem que chegar bem pertinho para ver, mas é um perfil metálico. Tá sujo e tal, mas é um perfil metálico que a gente coloca para não ter aquelas pedrinhas que a gente chama de baguete. Então a gente optou por colocar perfil metálico aqui. Fica mais limpo, né, visualmente. A gente não tem tanta interferência visual Aí, de ter um piso, uma baguete. Vocês vão perguntar, mas se tem porta, por que vocês não colocaram o piso vinílico ali no corredor? Porque a gente acha que quando abre a porta, vamos supor que a porta fique aberta, faz muito mais sentido continuar o piso que está no social do que simplesmente ter uma interrupção. Então é caso a caso, mas nesse caso aqui fazia mais sentido para este projeto. Não há regras. Parem de querer colocar as coisas em caixinhas. Aqui a gente tem um dos escritórios, que a gente mostra os 3 vezes, mas a gente tem puxado, a gente vai ter uma estante aqui de livros com porta. Ele tem milhares de livros, é tipo uma coisa... Advogado. E aí esses fios aqui, eles são pra gente fazer a iluminação das prateleiras. Então como é que funciona? A gente tem um principal, onde a gente vai ter o driver. Que é essa chegada, tá vendo? Tem milhares de fios. Eu vou falar a palavra errada. Mas tem um monte de fios aqui, então é toda a chegada desses fiozinhos, eles chegam aqui, que é onde vai ficar o driver. Exato, e o driver é como se fosse uma fonte que liga todos esses pedaços de fita. Então a ligação elétrica precisa estar interligada entre si. E aí ali fica o driver e o resto fica com as fitinhas colocadas nas prateleiras. Beleza? Aqui a gente tem um banheiro que a gente deixou original, mas ele é igual a esse aqui. Aqui vai ser o escritório dela. Aqui vai ser o escritório dela, a gente vai ter um estande com um sofá-cama, aqui um armário. E aqui também tem a questão do driver e da fita de LED, porque a gente tem também o driver vai ser alocado aqui e a fita para cá. E aqui, o que são esses buracos? Meu Deus, o que são esses buracos? É o nicho que a gente está colocando nos banheiros. Então a gente tem um nicho que vai ser colocado para cá e um nicho que vai ser colocado. Mas vocês não vão fechar assim? Aí a gente coloca o nicho. Não, vamos impermeabiliza e aí faz toda a massa por cima. Então isso vai ficar imperceptível no futuro. Isso aqui aconteceu neste caso específico porque aqui a gente optou por usar um nicho pronto, desses que você já compra pronto em lojas de material de construção. Então ele já tem uma espessura pré-definida. Que eles são mais baratos, né? A gente escolheu aqui por uma questão de redução de custo. Mas se você for fazer um nicho com o seu marmorista, ele vai usar a profundidade que tem possível na parede. Aí você não precisa ter essa quebra para cá. Aqui a gente também, e aí aqui a gente tem esse banheiro, que é um banheiro original que foi entregue, que é isso, é correto. Banheiro correto. Aqui é a Suite Master, e aí a gente vai ter um grande armário aqui. Mais armário, a gente vai ter muitos armários. Aí a gente optou por fazer, aqui a gente tem laje, então a gente optou por fazer perfil de iluminação, eu já estou colocando. E aqui no banheiro, a gente optou por trocar os revestimentos mesmo, eles toparam. E aí a gente optou por colocar esse para ficar com uma sensação meio spa, assim, meio como se a gente remetesse a. E a gente trocou a bancada também por uma bancada com cubo esculpida. Dá para ver um pedacinho dela aqui. E aí a gente fez ela esculpida na pedra direto e a gente deixou ela menos profunda para a gente conseguir alinhar com esse nicho e deixar a profundidade do banheiro um pouquinho mais folgada. Para isso, a gente subiu os pontos de misturador para a parede. Então foram essas grandes mudanças que a gente fez aqui. A gente sempre coloca, vocês estão vendo que a gente está começando a instalar a tabica. Isso é uma tabica, olha só. Tabica. Oi, tabica. Tudo bem? O que é uma tabica? É uma pecinha de metal que vai entre a parede e o gesso. E aí dá pra ela ser feita de outros materiais, né? A gente usa a metálica normalmente, mas dá pra ela ser de gesso também. Dá pra ser também. E essa pecinha, ela serve para que a dilatação do gesso seja
feita sem rachadura, por exemplo. E aí o gesso é instalado exatamente embaixo dela, fazendo o acabamentinho de borda. Então a gente fica com esses 2 centímetros em toda a volta. E a gente sempre coloca isso depois que a gente instala revestimento. Porque senão o revestimento acaba comendo esses 2 centímetros da tabica, o que não é ideal. E é isso. Aqui a gente tem a parte do quarto, onde a gente integrou a parte da varanda. E aqui a gente vai ter um armário. A cama, eles optaram por grudar nessa parte, por isso que a gente tem esse nicho aqui na parede, que vai ser, esse nicho vai ser uma das mesinhas de cabeceira de um dos lados, e o outro vai ter uma mesinha de cabeceira também. E aqui a gente vai ter mais uma área de plantas, uma poltrona, uma área mais de descanso, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com questões técnicas. E contem pra gente se vocês gostaram, porque foi uma tentativa de fazer o vídeo ser mais interessante. Então deixem comentários, curtam, compartilhem. Então esperem que a gente vai ter o vídeo do outro apartamento também, aí vocês conseguem ver as diferenças que a gente pensou pros dois. Tchau!